Olá para você de casa, começa agora o programa Última Palavra aqui pela Rede Gospel de televisão para todo o território nacional. Meu muito obrigada por nos receber mais uma vez aí na sua casa. É com grande satisfação que a gente trabalha todos os dias, redação, equipe de produção, equipe técnica, para levar a vocês um programa de qualidade. Então, muito obrigada e a gente vai passar uma hora muito interessante a partir de agora. No programa de hoje nós vamos aprender a como lidar com os nossos filhos, essa relação pai-filhos em pleno século XXI, quando as coisas estão cada vez mais difíceis, não é mesmo? Você aí de casa sabe do que eu estou falando. Você que tem filhos ou até mesmo que não tem filhos, mas na relação marido-mulher, família, parentes, como é que a gente faz para lidar com todos esses tipos de relações, né? Tipos variados, diferentes de comportamento e até de temperamento. Para falar sobre o assunto, eu tenho a satisfação de receber aqui no nosso estúdio a psicanalista Elisandra Souza, que está aqui com a gente. Ela que vai trazer informações preciosas para a gente. Ela é também autora de um livro muito bacana que eu vou falar daqui a pouquinho para vocês. Elisandra, muito obrigada por ter aceito o nosso convite e estar aqui com a gente hoje para falar de um tema tão bacana que é essa coisa do relacionamento interpessoal. Tão bacana e tão atual, né? E as pessoas atual. têm tantas dúvidas ainda, né? É engraçado que parece que a gente está sendo mãe e pai agora, né? Verdade. Né? As pessoas ainda têm muitas dúvidas e parece que conforme as gerações estão passando, mais dúvidas surgem, né? Exato, essa modernidade toda, né? Traz muita mais tecnologia. E traz mais questionamentos. Muito mais questionamentos, tanto para os pais como para os professores, para os familiares e também até para os próprios filhos, né? Muitos filhos falam, não sei como lidar com meu pai e com a minha mãe. É isso mesmo. Olha, hoje o nosso foco do programa é como os pais lidar com os filhos, mas eu quero abranger um pouco mais. A gente vai falar de todos os tipos de relacionamento. Tudo bem? Tudo bem. Bom, Elisandra, como é que é? No seu consultório você também deve ter vivências muito interessantes. Sim. É claro que a gente não vai divulgar o nome de ninguém aqui, até por uma questão de ética. Mas o que você mais tem visto no consultório nessa questão de relacionamentos? A maior dificuldade hoje que os pais têm é em lidar com o filho no sentido de não conseguir impor limites. Muitas vezes os pais não colocam os limites e querem que a criança aprenda sozinha que existe limite. Descubra. E então os pais chegam com essas reclamações do tipo, meu filho não me obedece. Eu falo pro meu filho fazer alguma coisa e ele não faz. O que está acontecendo? Então, muitas vezes pede pra gente, dá um jeito no meu filho porque ele não está me obedecendo. Então, muitas vezes, aquilo que os pais não colocaram logo no início, né? Quando a criança tem lá seus 2, 3 aninhos, quando chega na adolescência, esse adolescente já está querendo tomar conta de si sem ter elementos para isso. Entendi. Né? Porque faltou. E vai acabando ficando cada vez mais difícil, né? Vai ficando cada vez mais difícil. Olha, você sabe que certa vez eu li um livro, até muito interessante, vai aí uma dica também para os pais, que é como ouvir para meu filho falar e como falar para o meu filho ouvir. É uma coisa assim. E é muito interessante. Sim. Os pais hoje estão dispostos com um cotidiano tão rápido a ouvir os filhos? Então, aí a gente tem que tomar um cuidado, né? Quando a gente diz assim, estão dispostos, os pais continuam tendo o mesmo amor. Né? Os pais amor é uma coisa. Amam seus filhos, querem o melhor para os seus filhos. Mas com a vida que a gente tem hoje, que é realmente tempo muito corrida, né? São geralmente os pais, os dois que trabalham, né? Quando tem aquela família tradicional, pai e mãe, mas quando não, os pais são separados, mesmo assim a criança não tem esse tempo de educação familiar que existia antigamente, né? Então, em geral, a criança fica muito tempo ou com uma babá, uma empregada, ou fica na escola, ou fica com os avós. E os avós são mais permissivos, né? Eles mesmos já falam, né? Aqui eu mimo, deixa eu fazer tudo o que quer, porque depois eu vou devolver para os pais. Isso, né? Até fala assim, os pais educam, os avós deseducam. O puxão de orelha. É o puxão de orelha. Mas a gente também não pode exigir muito dos avós. Também não pode exigir de uma babá, de uma empregada, ou uma mesmo responsabilidade que é dos pais. Isso, exatamente. Então, assim, os pais continuam querendo o melhor para os seus filhos, mas
por causa, sim, da falta de tempo, da falta de, às vezes, acesso a essa criança, acesso porque não tem tempo, os pais acabam sendo muito permissivos. E esquecem um pouquinho que essa permissividade de hoje vai acabar tendo consequências ruins no futuro. Certo. Então, no momento em que eu deixo meu filho fazer qualquer coisa e dou tudo para o meu filho, né, daquele filho que, mãe, me traz um presente hoje, a mãe leva. Mãe, me traz um chocolate hoje, a mãe leva. Né? Nesse momento em que eu estou dando de tudo, eu também estou tornando uma criança que vai achar que tudo ela pode. Tudo. Doutora, então eu abro aspas aí, nessa sua... nisso que você está explicando, para até falar uma coisa que a gente discute muito aqui no programa, quando a questão é relação entre as pessoas. Hoje em dia, os pais acabam dando tudo, fazendo tudo, para compensar a ausência. Aí é que mora o erro. Como se fosse possível, né? Assim, compensar... Mas na cabeça dos pais... É o que é possível. É o que justifica a ausência. Assim, compensar a falta de estar presente com o presente. Né? Perfeito. E existe uma diferença extremamente enorme nisso, de você dar alguma coisa para o seu filho para dizer eu estou aqui, né? Sendo que você não está. Né? Porque eu sempre digo assim, ser mãe é ser mãe 24 horas, não é ser mãe nas 2 horas ou 3 horas que você tem do dia. Né? Ser mãe é ser mãe 24 horas. Para você educar uma criança, educar um filho, você precisa ter um tempo integral com ele. É claro que a mãe pode trabalhar fora, mesmo isso porque nada impede, mas a pessoa precisa saber que esse filho precisa dela 24 horas. É como se a gente pensasse assim, em que momento que se forma um sujeito, em que momento que eu formo uma pessoa? Durante a vida dela inteira. Não é somente naquele período em que a mãe está junto, em que o pai está junto, é que a criança está recebendo informações do mundo. Ela está recebendo informações a todo momento. E aí, como é que você limita essas informações se você não está presente? Ou filtra, né? Ou filtra, né? Como é que você faz isso? Né? E como é que você transmite as informações que são importantes para você? Informações em relação a valores, em relação à moral, né? Em relação ao que pode e o que não pode, ou como você deve agir no mundo se você não está presente, né? Porque fica mais difícil. A gente não transmite só falando, né? A gente transmite com o nosso comportamento. Então, como é que eu digo para uma criança, seja bonzinho, se eu estou com essa criança somente 2 horas, 3 horas por dia, e nesse período eu deixo essa criança fazer qualquer coisa? Ou então, tem aqueles casos que liga cobrando que o colégio tome a postura de pais, ou que a mulher que leva, o homem que leva a criança na perua tome essa conduta por você, ou que nos núcleos sociais onde essa criança ou adolescente estiver, que quem estiver ali no momento que seja o responsável. Não é assim, né? A educação familiar, que é a educação de base, foi transferida. Foi, né? Foi transferida para todos os mundos, né? Isso. Porque a maioria fala assim, eu pago, então que façam o serviço. Só que a gente esquece, assim, que, por exemplo, quando a gente fala da escola, né? A escola tem um tipo de educação. Que é a alfabetização. Que é a alfabetização, que é a educação formal. Agora, a conduta comportamental... Não vai ter que ser da família. É da família. Não tem outro jeito. Porque senão você também acaba deixando a escola muito sobrecarregada. E aí o que a gente tem hoje na escola? É uma escola que não consegue mais educar alfabetizando, educar na sua escolarização, né? Então aquela educação formal que a gente chama de aprender as coisas da escola a gente também não tem. A escola ficou sobrecarregada, então ela nem dá conta disso, nem dá conta da educação familiar, dessa educação de conduta que deveria já ter sido aprendida já na... De base, eu sempre falo assim, aonde a gente aprende o muito obrigado, com licença, é em casa. Com certeza. Não vai ser na escola. E até, por exemplo, dos próprios pais. Sim, com toda certeza. Pai e mãe que já tem isso como conduta, vai nos lugares, por favor, muito obrigada. Os filhos, talvez você não precisa nem pegar a criança, olha filho, muito obrigada, por favor. Mas de ver, eles copiam tudo, né, na verdade. Com toda certeza. Né? Por isso então, que eu digo assim, conduta, com certeza, por isso que eu digo que as filhos. informações, elas estão sendo transmitidas para essa criança 24 horas. E não tem jeito. Né? E se você... E sem interrupção. E se você estiver muito fora disso, dessas horas que essa criança tá acordada, vamos dizer assim, como é que você faz se você não sabe o que está sendo passado?
Com certeza. É né? isso Fica difícil mesmo. É difícil. Então, realmente, é mais difícil. E aí vem toda aquela questão até da própria tecnologia. E vai virando uma bola de neve, porque vai ficando cada vez mais difícil. Vai ficando, porque assim, hoje a gente tem uma tecnologia extremamente avançada e as crianças recebem muitas informações. Muitas. Né? E a gente não consegue realmente filtrar todas essas informações. Infelizmente, né? Por mais que a gente tenha até no próprio computador aqueles programas para filtro isso, ou esse site meu filho pode, esse site meu filho não pode, é muita informação. Só que a gente tem uma quantidade de informação muito grande e um amadurecimento muito pequeno. Né? Então, os adolescentes hoje sabem muito de muitas coisas, mas são extremamente imaturos. Exatamente. Então, entrou numa outra questão, que é a questão da liberdade de expressão, tão lutada, fim de ditadura, aquela coisa toda, né? Todo mundo levantou a bandeira. Eu acho isso fantástico, até porque sou profissional liberal, sou da área do jornalismo e acredito na liberdade de expressão, né? Eu acho que a gente avançou muito com tudo isso, no entanto, quando usada de forma correta. Liberdade de expressão não quer dizer anarquia. Eu sempre digo assim, que a liberdade de expressão, ela serve sempre para quando você quer dizer alguma coisa a teu favor, porque se for contra você já não tem mais liberdade de expressão. Exato, já vira um ditadorzinho. Então assim, as pessoas lutam pela liberdade de expressão, só que se um outro estiver dizendo algo que é contrário a elas, aí não pode dizer. Não verdade, já é vetado. Já é vetado, né? Então, eu não sei se hoje a gente pode dizer sobre tudo. Por exemplo, a gente não pode dizer abertamente das coisas que a gente não gosta. A gente pode dizer das coisas que a gente gosta. Com certeza. Né? Gosto dessa pessoa, da outra, gosto desse jeito. Agora, ser super sincero com essa liberdade de expressão então, não pode, né? As pessoas que dizem aí, eu sou contra, por exemplo, cotas nas universidades. Exato. Não, isso não pode. Né? Cadê a liberdade de expressão? Poxa, está sendo livre de dizer. Então, aí não pode. Então, a liberdade de expressão também é meio complicada. É discutida, né? É discutida. Só que também é um problema realmente, porque será que a gente pode dizer tudo em todos os lugares, em qualquer momento? Então, e até essa questão que eu coloco com relação aos jovens. Né? Tem aquelas tribos que chegam num restaurante, numa lanchonete, eles querem dominar tudo, não importa as pessoas que estão lá, né? Ou então é porque eu sou de uma tribo, sou jovem, sou descolado, eu chego em casa, grito com a minha mãe, falo que vou e vou mesmo. Quer dizer, eu nem falo que vou, só tô avisando, né? Não tô nem pedindo, tô avisando. Que em nome de uma liberdade, uma pseudo-liberdade de expressão, tem uma atitude extremamente fascista. Isso, falou tudo. E aí, como os pais lidam com isso? Então, os pais vão ter com aquela coisa, eu tenho 18 anos, isso é irritante. Eu tenho 18 anos, quem está nos assistindo, meus filhos ainda não chegaram aos 18. Mas eu já estou preparando para não vir com essa história. Eu tenho 18 anos, como se fosse a carta de alforria, né? Então, e aí, doutora? Então, aí eu sempre digo assim, vai ter que ser antes. Não vai, não adianta querer... Não adianta querer começar com 15, 17. Não adianta. É claro, tem jeito? Tem. Só que daí você vai precisar, de repente, de outros mecanismos, como, por exemplo, de uma ajuda profissional, para tentar amadurecer esse adolescente. Quando tardio. Vai com 15, 16 anos, 17 anos ou 18 anos. Começou já com essa história? Não que começou. Que o pai, ele não começou com essa história nessa idade, ele já vem apresentando esse comportamento rebelde já desde cedo. E os pais não seguraram antes. Porque parece que essa história de ser rebelde agora tá meio que na moda, né? Quanto mais rebeldes são os mais... Isso, são os mais descolados. Mas não é assim. Então, se os pais conseguiram segurar antes, quando esse adolescente estiver com 16, 17 anos, ele vai ter maturidade para obedecer, vamos dizer assim, obedecer aos pais. Mas na realidade, para escutar os pais e saber o quanto que eles devem pensar, refletir a respeito das suas atitudes. Agora, se chegou aos 18 anos, que é o que acontece, assim, chegou aos 18 anos, os pais não suportam mais a rebeldia, porque está descontrolado. Né? Então, muitas vezes, os pais precisam sim de ajuda profissional. E eu digo isso por quê? Porque se não for uma ajuda profissional, vai ser a ajuda da lei, da sociedade, da polícia. Com certeza, são as regras. Então, que é aquela coisa assim, começa de casa, as minhas regrinhas, né? Passa para as regrinhas da escola, dos grupos sociais. Se fosse um organograma. Isso, até as regras, as leis da sociedade. Né? Se eu, enquanto pai, que sou...
formador da regra, da lei, dali da minha casa, né? Não seguro essa criança, essa sociedade não vai segurar, vamos dizer assim, de uma forma subjetiva, vai ter que segurar de uma forma concreta, ou seja, a ação da polícia. Com a aplicação das leis. Então, aí a gente vê uma quantidade enorme de adolescentes infratores, né? E que assim, não são está somente... completamente correta, porque dos 19, tem até uma pesquisa, dos 19 aos 30 anos, é nessa faixa etária que eles acabam sendo detidos, não é? Por conta de delitos. E eu digo assim, que não são somente os adolescentes, esses jovens de classe pobre, não. Não. É classe média. É que dessas Quanto pessoas... mais poder aquisitivo, dessas pior. pessoas a gente não fica sabendo. não Né? Porque sai no tem um bom noticiário. Advogado. Exatamente. Né? Não tem um bom advogado. Com certeza. Né? Acontece tudo de madrugada, né? Isso. Agora, que existem... milhares de jovens infratores, de classe média alta, e que os pais também deixaram correr frouxo, né? Aí chega para a cidade e a lei vai ter que... Quando a gente pega filho de juiz, promotor, em Brasília, o caso já é antigo, mas você aí de casa vai lembrar, que atia fogo em índio. Então. Morador de rua. Aí a gente faz assim, que consciência que esse adolescente, esse jovem tem de vida? O que foi transmitido para ele em relação a respeito ao outro? Não dá para falar que, olha, porque pai promotor, pai juiz, exatamente. que está ali trabalhando para defender a sociedade, exatamente. Enquanto os filhos estão nessa balbúrdia. Eles estão infringindo as leis da sociedade que o pai defende, eu te pergunto, né? mas será que, então, o pai defende esse tipo de sociedade que está aí na exclusão, e o filho vai atia fogo bem naquele que está excluso, Sim. tá? Isso, de uma certa forma, nas entrelinhas, implicitamente, não quer dizer que ele está afetando e chamando a atenção dos próprios pais. Com toda certeza. Eu estou citando esse caso, mas vamos pegar todos os outros aí, gente, cada qual no seu, né? Sim. É para chamar atenção? Provavelmente, né? Faltou, então, comunicação? Faltou talvez comunicação, faltou, de repente, de que forma que eu transmito as coisas aos meus filhos, porque muitas vezes os pais não estou dizendo esse caso, mas que acontece muito assim, os pais, dentro do seu local de trabalho, são pessoas extremamente afetuosas, mas quando chega em casa, é tudo muito agressivo. Então, também estão transmitindo de uma forma errada. Agora, por outro lado, também, a gente tem que pensar assim, que existem pessoas que são ruins. Né? Que são ruins. Da natureza. São ruins. Né? Apesar de que eu sempre digo assim, que as pessoas nascem ruins, a sociedade é que faz as pessoas ficarem um pouquinho melhores. Ou né? Então, não, a educação, ou não, né? Mas a educação, né? O que os pais transmitem, o que os outros locais sociais transmitem, né? A escola, a igreja, qualquer desses lugares. Então, o meio em que a gente convive, seja na própria igreja, seja no colégio, ou no cinema, no clube, aquelas pessoas que o circunda, conta muito? Conta muito, muito. Sabe por quê? Porque assim, onde que eu aprendo que eu tenho que te respeitar? Em algum lugar. Eu não nasço sabendo isso, não é? Agora, por exemplo, hoje a banalização da violência. Nossa, então, o que as pessoas estão aprendendo? Sendo espancada. O que é isso? O que esses adolescentes estão aprendendo? Se é tão comum, se passa na televisão, e tem programa de televisão que fica durante 1 hora passando o mesmo assunto, a mesma imagem. Não, e outra, programas voltados a esse público-alvo, aos jovens. Isso, exatamente. E mostrando que pode tudo. Então, né? E que às vezes não tem nem essa conotação do que pode tudo, mas acaba sendo tão comum. Né? É lugar comum. É tão normal, né? É tão normal ir atirar numa pessoa, é tão normal bater na professora, é tão normal as brigas entre os adolescentes na escola. Ou então uma adolescente de 15 anos grávida. Então, né? É tudo não tão normal, né? Porque relacionamento, né? Vai tendo, um não deu certo, tem outro. Então, assim, a gente acaba aprendendo, né? Essa criança, esse adolescente, acaba aprendendo que isso é normal, isso é comum. Né? Tá toda hora na mídia, tá toda hora na televisão. Não que a gente não tenha que saber dos casos, a gente tem que saber, mas existe uma divulgação muito prejudicial hoje em dia desse tipo de situação. Né? Então, realmente, é comum.
né? Bater no coleguinha, né? Bater na professora, é comum. E fora isso, existe toda uma questão de direito, porque o adolescente ele se sente no direito de, né? Porque hoje o direito é muito assim, eu tenho direito a tudo, você tem direito a tudo, todo mundo tem direito a tudo, né? Ninguém tem dever a nada, e todo mundo tem direito a tudo. Então, quantos adolescentes batem na professora e vão na televisão? Mas foi porque ela me deu uma nota baixa. E é o direito dele, ele se acha nesse direito. Ou até só... ela gritou comigo. Ela gritou comigo, né? Por que brigou duas meninas brigando? Eu vi outro dia na televisão, duas meninas brigando. Por quê? Porque uma paquerou o namorado da outra. Ou então chegar até mais adiante, quando a gente vê no noticiário menina de 15, 16 anos gravando cenas de sexo explícito. Isso. Onde? Dentro da escola. Então, aí é que a gente vê que assim, isso a banalização da informação pela internet para o mundo ver. Aí que vem toda aquela questão da liberdade de expressão, das tecnologias que dão informações a todo momento, qualquer tipo de informação. Então, se os pais não estão presentes, né? E não só presentes de estar com o corpo ali do lado, mas... porque tem gente que só está presente em corpo, Em corpo, né? Mas presente no sentido da educação. Então, o que esses filhos estão recebendo? Porque nós temos acesso a todas as informações. Temos, né? E não tem já as informações, vem, né? Parece uma enxurrada, né? Como uma onda que vem em cima da gente. Você recebe as informações. Você recebe as informações. Né? Agora, enquanto a gente tem crianças em informação, adolescentes em informação, deve existir um adulto para filtrar isso. Senão ele vai receber tudo e de uma forma muito natural. Então eu vou chegar a um outro ponto, doutora, que é hoje... Não, eu vou falar hoje porque, né, para trás já passou mesmo. Hoje, a gente tem que pensar muito na hora de conceber uma criança. Com toda de ter certeza, filhos. com toda certeza. Ai, que bonitinho, que gracinha, mas deixa para os outros cuidar, né? Porque é legal chegar nos lugares e falar, olha como é bonitinho, eu sempre gracinha. digo assim que é muito diferente a gente ser mãe e ter filho. Exatamente. Ter filho a gente pode ter, né? Tem filho, lá tem uma cria. Agora, ser mãe, ser pai... não é fácil. E hoje é mais difícil. Então, eu acho que as mulheres têm que conversar, muito, tem que analisar, ver a disponibilidade. Muito. Até em relação ao trabalho, os dois precisam trabalhar. Mas um dos dois vai ter que se doar um pouco mais. Vai ter que se doar um pouco mais, né? A gente diz assim, a mulher, hoje em dia, pensa muito na carreira, né? Eu trabalho, você trabalha, né? Hoje foi divulgada uma pesquisa que as mulheres estão alcançando cada vez mais cargos de destaque dentro desse meio corporativo. Sim, o que é muito bacana, que bacana. Eu acho mesmo, maravilhoso, né? só que a gente tem que pensar assim, qual é o tempo que eu tenho para a minha família, para os meus filhos, né? Aí até casei, mas vou viver só eu e meu marido, que bom! Né? De repente, aí são duas pessoas que querem realmente chegar a cargos de presidência em empresa. Que excelente. Que o objetivo é esse. Não vai ter tempo para ter filho. Né? E eu acho que as pessoas têm que ter um pouquinho mais de maturidade hoje, no sentido de que, será que uma constituição familiar é somente com filhos? E de repente, não. Eu posso constituir uma família, eu e meu marido, e de repente com os meus pais, os pais dele, irmãos. E tá bom, né? Porque hoje a gente vê assim, casa, tem filho. E será que isso é uma família? Né? Se cada um tá de um lado... Essa relação. O dia a dia, o dia a dia. Então, assim, as mulheres hoje têm que pensar mais, né? E a gente tem que... E esse não dá nem para atribuir tanto aos homens, né? Isso não, tem que ser mais da mulher. É uma questão... Quem escolhe ter filho é a mulher, né? Não tem jeito. É uma questão que nossa... E existe uma necessidade da mulher. É mãe, é esposa, né? E existe, parece que uma necessidade da natureza da mulher de querer ter filho, até porque, pela natureza, somos feitas para ter filhos. Exatamente. Né? Vamos pensar na menstruação no útero, né? Exato. Somos feitas para ter filhos. Isso. Só que hoje, né? Vamos pensar hoje. Hoje a nossa vida é diferente, a gente tem outras escolhas. Então, de repente, não cabe um filho, né? E a mulher acho que tem que se afastar filho para... Então, é como ter um bichinho de estimação em casa. Exatamente. Tendo água e comida, tô sossegada. Então, leva uma vez por dia então, às vezes é melhor as necessidades na rua. Às vezes é melhor ter um cachorrinho. Né? É difícil, né? Tem que pensar bem, Tem que pensar muito. E quando a família assume esse papel, não, nós vamos ter filhos,
criar cidadãos com personalidade, com caráter, bons, né? Mas aí é que vem toda a nossa questão, né? Como fazer isso? Né? Se as pessoas não têm tempo. Então as pessoas têm que pensar bem quando vai ter filho. Né? Eu quero ter uma carreira de executiva, que tempo que eu vou ter para ter filho? Será que eu vou ter tempo? Ou talvez tenha um momento certo dentro desse momento. Apesar de que é difícil, né? Eu vejo muitas mulheres que esperaram muito para ter filhos, foram ter filhos lá com 35, 40 anos, por causa da carreira, e aí acabam tendo filhos, e esse filho fica com quem? Então ela já está num cargo excelente, né? Só que é um cargo excelente que não tem como você parar 2 anos para ficar com o seu filho em casa, que seria o melhor, né? Uma mãe que para pelo menos 2 anos e fica com a criança. Mas muitas mulheres não têm esse tempo e não podem abrir mão da carreira ou não querem, porque se parar... Existe uma necessidade financeira também. Existe, é claro, porque você já vem desenvolvendo todo o seu contexto familiar. Essa evolução toda levou as famílias, porque a gente sabe, né, na época dos nossos pais, o homem podia só ele trabalhar e ele mantinha a casa numa boa. Sim. Então a mulher, ele chegava, tinha bolo, tinha isso, tinha aquilo. Não que eu acho que não tem que ter, a gente tem que continuar. Sim. A gente tem que ser tão boa mesmo, né? Que a gente tem que arrasar na rua e em casa também. Mas o marido também pode fazer de vez em quando um bolinho pra gente. Tem que dividir um pouco. Mas hoje as necessidades levam que a mulher também tenha uma atividade que tenha fins lucrativos, que traga dinheiro para casa para ajudar. Hoje muitos homens já não conseguem mais dar conta. Não. E é claro que daí isso existe toda uma história, né? Faz parte dessa evolução toda. Faz parte dessa evolução. A tecnologia que desempregou muita gente, é bacana, tem que ter, concordo. Só que deixou muita gente desempregada, gente que rachava o negocinho da pasta de dente e deixou de existir esse cargo, porque a máquina já vai tudo. E tantas outras coisas. E aí os salários acabaram diminuindo muito, né? Aí existe toda uma questão econômica e social que é realmente histórica e que tem a questão da tecnologia e tem a questão de realmente as pessoas... elas precisam aceitar empregos que têm menores salários, porque senão elas não vão ter salários nenhum. Com certeza. Né? E aí os dois têm que trabalhar.